Uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse texto tão lindo, desse livro tão lindo que é a plenitude. Algo interessante surgiu, porque quando eu selecionei esse texto, depois conversando com a Lilian, com a Kemi, a gente verificou que o livro tinha um teor muito grande da palestra passada da Lilian, que, para quem não estava aqui, só para fazer um flashback, um recall bem rápido, ela falou sobre a resiliência, sobre os processos internos que a gente encontra para passar pelos processos que a vida nos coloca para o nosso crescimento. Então, ela começou a folhear o livro, né? E notou que muita coisa estava lá da palestra dela. E surgiu uma ideia muito legal, né? Eu, a Lília e mais outros palestrantes vamos costurar, a gente vai indo costurando uma palestra com a outra com esse livro, né? Então, até o final do ano, até acho que mais ou menos fevereiro e março, a gente vai estar, uma palestra vai estar sendo puxada para outra, né? Com os palestrantes do Blossom. Então, no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre os processos de autocura. E eu vou fazer aqui um compartilhamento da minha apresentação. Processos de autocura. Então, a proposta da noite de hoje é para que a gente faça algo bem interativo, algo bem dinâmico e bem orgânico, para que a gente monte esse conhecimento e traga algo que nos empodere e que nos ajude no nosso equilíbrio da nossa saúde. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês entendem de processo de autocura? Porque quando eu li esse livro, eu fiquei muito curioso por que é que a Joana colocou o título de processo de autocura. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês entendem de processo de autocura? É para colocar no chat, Verônica? Pode colocar no chat ou pode falar. Seriam os passos para se curar? A Amanda fala, seria o mesmo que reforma íntima? Então, seria o caminhar para essa autocura, né? O caminho, esse caminhar, né? Aham. Muito bom, Norma, porque a gente vai contar uma historinha sobre o caminho. Cidinha, você estava com a mão levantada. Autoconhecimento, autoajuda, buscando obras que te auxiliam a se autoconhecer, o processo da reforma íntima. Uhum. Então, é isso mesmo que a Norma, que a Tânia colocou aqui, que não é algo rápido, é um conjunto de atitudes. O que a Tânia colocou é muito importante colocar, não é algo rápido. A Cris Guedin, autoconhecimento e riqueza. O Tiago, olhar para o passado sem culpa, muito importante, Tiago. A Maria Ribeiro, realizar que precisamos de ajuda, exatamente. E a Amanda seria o mesmo que reforma íntima,
Sim. E a Pâmela seria os passos para se curar. E deixa eu ver o que é mais. A Tânia coloca passos que são feitos por nós, por isso são de autocura. E a Rosana, acredito que buscar o caminho e meios de ajudar a própria cura. Então, eu escutei aqui conceitos muito interessantes, né? Antes de mais nada, o capítulo ele é grande, não dá para colocar numa palestra de 30 minutos tudo, e eu pincelei umas das partes principais, as partes principais que eu achei para colocar nesse momento aqui, nesse nosso encontro. A Marielba coloca uma fase aplicada ao processo de recuperação em geral. Então, assim, nós vimos que é um caminho, nós vimos que não é fácil, que é uma fase, né, aplicada, que é uma busca, que é uma reforma, um autoconhecimento. Então, quando a gente estuda, geralmente quem é da área de business, da área industrial, tudo é processo, né? Tudo tem que ter um processo, né? As procedures, né? Então, processo é aquela coisa que tem um começo, um meio e um fim. Mas, sobretudo, o que está sendo processado, o que está sendo transformado. E essa transformação, ela passa por um processo, alguns processos alquímicos, outros processos de forma, outros exigem processos de equipamentos, né? Da matéria-prima, do insumo até a parte final. Então, é um processo. E esse processo exige uma maturação, exige um tempo, né? Então, na autocura, é a parte que a gente nos coloca, que a gente toma responsabilidade pelo que há de mais valioso que o Criador nos deu, para que possamos executar a obra dele, a nossa saúde física. Quando a gente fala de autocura, né, de cura, a gente está curando alguma coisa. Curando o quê? Curando uma doença, né? Doença. A doença que a gente vê, a doença manifestada no corpo físico e a doença que a gente não vê. A doença que a gente vem do lado emocional das nossas emoções. Depressão, angústia, síndrome do pânico, ansiedade. Eu fiquei estagnada quando eu olhei assim, espantada quando eu olhei no órgão mundial de saúde, que viu que o Brasil é o quarto em depressão e ansiedade. E o Brasil só é o quarto porque a Índia e a China, além de ser e os Estados Unidos, além de ser países maiores, são mais populosos que o Brasil. Então, nas devidas proporções, o Brasil está tete a tete com a depressão e a ansiedade, com a Índia, com a China e com os Estados Unidos. Vivemos num mundo em que há muita informação, a busca do conhecimento é rápida, mas não existe realmente nenhuma assimilação, nenhum tempo de se assimilar aquele conhecimento. As oportunidades que nos são dadas, e esse é eu tomei esse momento de aprender, de estudar esse capítulo, para meditar em muitas questões que eu mesmo ainda não tinha assimilado. E vieram vários ahás moments, né, que nós vamos discutir daqui a pouco. Mas eu falei que o processo de autocura, ele é um caminhar.
E como todo mundo sabe que eu adoro contar umas historinhas nessas minhas palestras, eu adoro contar umas historinhas. Então, essa historinha que eu vou contar, ela é dividida em duas partes. A primeira parte eu conto agora. Existia um templo de um mestre de cura. E esse templo, ele era muito famoso. Todo mundo conhecia o templo de cura. Só que tinha um negócio. E ele fazia as curas de graça. O único problema é que o templo, ele era localizado numa área extremamente excruciante para chegar lá. Passava por deserto, passava por florestas, passava por pântanos, os caminhos eram pequenos, só dava para ir uma pessoa de cada vez, ele só atendia uma pessoa por dia, e era situado numa montanha muito alta e ainda tinha que pegar uns degraus enormes. Então, quando a pessoa, depois dessa caminhada, que demoravam dias, que exigia recursos, movimentações, a pessoa chegava no templo e ainda tinha que ficar, cada degrau tinha uma pessoa esperando, e cada dia uma subia um degrau. E você não podia sair daquela fila, porque se saísse o outro pegava. E aí chegou o discípulo e disse assim: mestre, mas por que é que este templo é tão longe? E por que é tão alto? E é tão difícil de chegar aqui? Nós estamos praticamente isolados. E por que é que o senhor só atende uma pessoa por dia? Nós teríamos muitas facilidades, nós faríamos um bem muito melhor se nós colocássemos o templo, construíssemos um templo num vilarejo maior. Aí o mestre disse assim, olhou para o discípulo e disse assim: você está vendo todas essas pessoas que vieram aqui? Aí ele citou. Todas essas pessoas que cruzaram o deserto, que cruzaram a floresta cheia de perigos, que cruzaram o pântano, que fizeram toda a caminhada e subiram toda a montanha e passaram fome, calor e frio, e estão esperando pacientemente. Essas pessoas, elas já estão 80% curadas. Quando elas chegarem a mim, elas já vão estar 80% curadas, porque elas já fizeram uma movimentação muito grande. Durante esse processo em que elas se movimentaram, em que elas cruzaram esses perigos, que elas passaram esse tempo caminhando em solitude, elas tiveram tempo de se olhar para dentro. Elas se descobriram e descobriram coisas que elas não sabiam de si. E aqui, por todas essas passagens, nenhum deles tiveram como fugir de suas lembranças. Quando eles chegarem aqui, eles já vão ter movimentado forças da fé. O trabalho já é praticamente feito. E eles vão se curar. Eu vou ser só um instrumento. Então, isso ilustra o caminho que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente quer a cura, mas a gente não se olha. E aí vem a parte em que a Joana, ela abre o capítulo, ela não abre o capítulo com essa frase, mas é uma frase que está dentro do capítulo, em que ela fala que a degenerência orgânica é fácil e rápida, enquanto que a sua recuperação é complexa e demorada. Toda construção e reedificação exigem tempo e experiência, não ocorrendo o mesmo com a
ação destrutiva. Nós, com as nossas negligências, com os nossos abusos, nós geralmente vamos no caminho da autodestruição. Quando a doença se manifesta, é porque todos os avisos que a espiritualidade pôde conceder a nós já foi colocado. Toda a proteção, toda a orientação, tudo que ela podia fazer para que a gente pudesse acordar, ela fez. Mas aí quando se manifesta, é porque já vem com um recado. Mente sana e incorporo sano. Estudando esse capítulo, eu pude finalmente entender que o espírito movimenta a mente e a mente movimenta o corpo. Nós, nos nossos deslocamentos, não só dessa vida, mas de vidas passadas, causamos dissonâncias. E nada, que a vida é um balanço, a vida é justiça, nada fica desequilibrado na natureza. Tudo se reequilibra. E assim é com a doença. Essa mentora árdua que nos ensina tanta coisa. Jean-Yves Leloup, ele é um teólogo francês que tem muitos livros traduzidos para o português, mas infelizmente pouquíssimos para o inglês. Mas tem um livro em português que se chama O Corpo e o Simbolismo. E ele vai estudar ponto a ponto do corpo, tanto na base das dissonâncias espirituais como na psicossomática. E ele diz que não há caminho para a luz que faça a economia da descoberta da sombra que está em nós. A gente não chega à luz, ao mesmo tempo que temos que enfrentar a sombra que nos habita. O livro dele, O Corpo e o Seu Simbolismo, é um dos seus livros mais vendidos, né? Então, ele fala que a leitura do corpo é infinita, é uma leitura infinita. E que é muito importante o diagnóstico, porque é uma informação que nós recebemos. É como você está num GPS, você está indo na direção e você recebe uma informação. Naquela medida que você recebe a informação de que o trânsito está, que o tráfego está congestionado, ou que tem construção, você muda de rota. E é essa a função da doença, é nos fazer voltarmos para o nosso centro e mudar de rota, né? Voltando ao processo da autocura, ela coloca que a vida saudável, ela é resultado dos esforços concentrados para a manutenção dos equipamentos da maquinaria corporal, sobre o equilibrado comando do espírito. Vou repetir, sobre o equilibrado comando do espírito. Ora, eu falei há pouco tempo que o espírito comanda a mente e a mente comanda o corpo. Todas as células do nosso corpo estão constantemente escutando os comandos das nossas mentes, dos nossos pensamentos. Elas não dormem. Nós é que dormimos no ponto. E aí, nesse ponto aqui, esse é o ponto que abre o capítulo dos processos de autocura. Ela coloca que a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que ajudam a canalização conveniente
inexplorados, valiosos recursos. Entre eles, a bioenergia. É fonte de inexaurível potencialidades que o descobrimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Então, a bioenergia, ela está colocando aqui que toda criatura humana a tem. E o que é essa bioenergia? É o prana, é o ki, é a energia do fluido vital que todos nós temos. Que se nós direcionarmos isso para um processo de autocura, nós vamos estar abrindo portas para que o nosso equilíbrio do corpo seja um equilíbrio reajustado. O exercício da bioenergia e sua aplicação saudável desenvolve o campo da ação benéfica, tornando-a valioso recurso curativo de inestimável significação. E quais são as formas da bioenergia que a gente pode utilizar? Que formas de canalização da bioenergia a gente pode utilizar? Ora, aí eu vou colocar aqui para vocês essa pergunta. Como a gente utiliza a bioenergia hoje no exercício dessa aplicação, dessa canalização para a autocura? A meditação é um deles. Meditação. A oração, né? Muito bem, porque medita, ação. Ora, ação. É a ação de orar, a ação de meditar. Muito bem, Maria Alva. Exato. E nós temos essa energia, a energia da respiração, do trabalho da respiração, de inspirar o prana. A gente respira muito pouco nos dias de hoje. E toda a energia vem da respiração. A gente pode pedir auxílio aos nossos guias espirituais para ajudar na água que a gente bebe. A água é um fluido altamente volátil, altamente maleável. Mas nós vamos ver mais recursos aqui que ela coloca. O Rafa diz, mantendo vibrações positivas, pensamentos com mais alto. É isso mesmo. Da bioenergia, ela ativa rapidamente nos registros da emotividade. Ela é responsável pela atração interpessoal, ou seja, pelo magnetismo interpessoal, do semelhante atrai semelhante. E ocorre, aqui ela dizendo, já falando da psicossomática, ocorre no campo molecular, celular. Quando ela fala do gravitacional, ela está dizendo assim, você não vê, mas existe. É uma força, tal qual a lei da gravidade. E ela é universal, ela está em todo o universo. Ela é captada pelo perispírito, a parte espiritual entre o espírito e o corpo, e interfere no campo que exterioriza, né? Renovando forças ou perturbando-as. Porque você pode jogar uma energia negativa para uma outra pessoa, né? Quando a pessoa não está centrada, quando a pessoa não é vigilante, não é educada espiritualmente, né? Por diversas razões. E, como a Maria Alba falou,
pode se direcionar, você pode orar por uma pessoa e você pode orar por si mesmo, concentrando, meditando e sentimentos bons, porque você é o que você sente. Nós somos a nossa emoção, né? A benefício do próximo, bem como a própria, né? E isso tudo vai abrindo portas para a recuperação da saúde. Nós adoecemos pelos nossos verbos não conjugados. Nós vamos ver na segunda parte da nossa historinha que o discípulo pergunta para o mestre: mestre, por que adoecemos? Adoecemos pelos nossos verbos não conjugados ou mal conjugados, pelo o não perdão que não demos, pela a não reflexão, pela a não ação dos bens das nossas potencialidades. As potencialidades que nós colocamos lá na sombra. O artista que não se expressa, o espírito está sempre querendo se expressar, mas se a gente não escuta, a gente joga na sombra. E isso nos adoece. São as nossas não potencialidades que nós não colocamos para fora. São o nosso não perdão, são os nossos attachments, as nossas... como é que eu vou te dizer? Apegos. Os nossos apegos, a gente não desapega, né? Então, são verbos não conjugados ou mal conjugados na vida, né? Aqui eu coloquei um artigo da BBC Brasil em que hospitais lá no Brasil, eles já usam a bioenergia, a emissão da bioenergia no processo de cura. Foi feito um estudo em que pessoas que são ligadas à religiosidade, de alguma forma, não importando qual seja, ela tem 30% mais chances de não adoecer, de se manter saudável, né? Então, é isso. Aí aqui eu coloquei uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, né? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. As várias coisas, o ressentimento, o ciúme, a inveja, o ódio, a raiva, as coisas com que a gente se apega, né, que não nos faz bem, a mal alimentação, o extrapolamento, os abusos na comida, na bebida, das nossas ações. A cura, ela está pedindo uma coisa. Quando a gente vai em busca dela, a gente está abdicando de coisas que já não nos servem mais, né, que nos fizeram adoecer. E aí a Joana nos coloca alguns fatores que nos propiciam a autocura. O pensamento, o teor do pensamento, as energias positivas, a atitude de desejar a saúde com fervor. Não é só assim, eu quero ter saúde, eu quero estar curada. Não. O que tu queres? Eu quero ver. O que a gente está disposto a jogar? Será que a gente está disposto a jogar as nossas capas, como o cego Bartimeu, e ir em direção à cura? Senhor, deixa-me ver. Não porque se quer libertar da doença, pura e simplesmente, mas porque se quer se tornar melhor. Porque existe algo de melhor que eu quero alcançar. Eu não quero ficar onde eu estou, eu posso fazer mais.
manter a sintonia mental com a fonte de poder. Todo amor, ela coloca, procede de Deus, a fonte do poder. Como consequência, a sintonia mental do paciente com a causalidade se torna imprescindível para a recuperação da saúde. Ou seja, nós entrarmos naquela nossa conversa interior, do sentir a Deus, de olhar para dentro de si e deixar a luz do divino penetrar em todas as nossas células e ficarmos vibrando com essa fonte de amor infinita, porque o Pai é fonte de amor infinita. Aqui eu coloquei um pequeno comentário de que o Instituto Dante Pazzanese, da Itália, ele publicou quase 250 artigos em todo o mundo e concluiu que a prática regular de atividades religiosas pode reduzir o risco de morte em 30%. Então, essa comunhão com essa fonte divina que está sempre ali à disposição. Isso ela coloca como fator fundamental no processo de autocura. Obviamente, cuidar da parte física, seguir as orientações médicas, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, colocando ordem nas atividades, priorizando, principalmente o sono. Os Estados Unidos sofrem de insônia, as pessoas não conseguem dormir pela má alimentação, pelo estresse. E nessa pandemia, esses sintomas se acentuaram, se exacerbaram exponencialmente. Ela coloca como das qualidades as leituras edificantes e otimistas, ricas de esperança, que propiciam repouso mental e físico, predispondo o organismo, ou seja, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, predispõe o organismo à calma e à harmonia. Eu falei no começo que as nossas células estão sempre escutando os nossos pensamentos. Então, as leituras edificantes, elas facilitam essa harmonização. Ora, a doença é a desarmonização. A leitura, então, é uma das bases, né? Uma das terapêuticas. Ela coloca também a canalização dos pensamentos e emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Eu fiquei muito intrigada, né? Amor e compaixão, eu entendo. Mas por que a justiça? Aí a gente vai lendo o capítulo, a paz, a equanimidade, a gente vai percebendo que existem doenças que são causadas pelo nosso estado emocional, pelo nosso ambiente, pelo estresse, né, do nosso cotidiano. Existem as doenças causadas que a gente deixou no passado, na sombra, que a gente não resolveu. As culpas. E existe, como no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas morais, né? Se você não encontra a causa do seu problema nessa vida, é porque está em outras vidas, está nas vidas passadas. E quem foi que você deixou nas vidas passadas? Quem é o que a gente diz, tem um obsessor comigo. Mas o que é o obsessor, se não o humano que a gente prejudicou? E que a gente não olhou para trás e não pediu desculpa. Mas a vida, o universo, ela registra tudo. E é preciso balancear as energias, porque a vida é equilíbrio.
Então, a justiça, porque existem muitas injustiças, mas não existem injustiçados. E Deus não quer a morte do criminoso, mas o expurgo do crime. Então, por isso que a justiça, ela coloca como um dos fatores para a autocura. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu não fui justo? Onde é que eu não dei o perdão? Onde é que eu causei mal? O que eu fiz de mal? Será que não está na hora de eu reparar? É de lei divina, pois ninguém malbarata ao patrimônio da vida sem experimentar as suas funestas consequências. Se eu uso o meu corpo de maneira abjeta, eu não dou valor ao meu corpo, então é isso que eu estou emanando para o universo. A preservação do pensamento otimista predispõe a um estado emocional receptivo à saúde. Fácil, pois, se torna canalizá-lo para as expressões nobilitantes do amor, da compaixão, da justiça, da equanimidade e da paz. Eu vou fechar aqui o nosso momento para abrirmos para algumas perguntas com a parte que eu finalmente consegui entender do Eclesiastes 3, quando ele diz que existe um momento para tudo, que debaixo do céu existem momentos para tudo, e que para tudo existe uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, para o nascer e para o morrer, para o plantar e para arrancar o que se plantou. O que se plantou de bom e de ruim. E uma da parte mais interessantes que eu achei no verso foi tempo de matar e tempo de curar. Quando eu escutei essa parte, tempo de matar e tempo de curar, eu disse assim, por que existe um tempo de matar? É uma guerra? Eu estou matando quem? Ou o quê? Ora, se o que eu planto, eu vou ter um tempo, se eu tenho um tempo para plantar e um tempo para arrancar, o tempo para matar é para matar o meu eu, o homem velho dentro de mim. É para matar o que está me causando a doença. Para então ter o tempo de curar. O tempo não vinculado a Cronos, não ligado à cronologia, mas o tempo, sim, de Kairos, o tempo da oportunidade, da ação de nos renovarmos, na ação de conhecermos quem é esse ser e de abrirmos espaço para cada vez mais o Cristo interior que está dentro de nós, brilharmos e espargir para sermos, sim, o brilhante que Deus quer de nós. A doença, ela não é a inimiga, e sim a mensageira de nos consertarmos, de nos reajustarmos ao caminho do Criador. Assim seja. Terminamos. Verônica, Oi. nós temos uma pergunta. De que maneira o uso da bioenergia pode perturbar a saúde de um indivíduo em vez de ajudá-lo? Às vezes, quando nós não estamos equilibrados, quando nós estamos naquele processo assim, muito alterado, porque a gente quer ajudar tanto, a gente não consegue canalizar as forças do Criador para ajudar aquela pessoa. E acabamos que nós transmitimos aquela angústia que está dentro do nosso coração. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é quando nós, desavisadamente, né, nós começamos a pensar mal daquele que nos ultraja, daquele que nos faz mal, e a gente diz, fulano, da próxima vez que eu pegar o se aquele fulano, se eu pego ele no meio da rua, mas ele vai escutar. Só nisso daí a gente já está jogando um fluido, que pensamento é fluido, que é mais rápido que tem a velocidade mais rápida que a luz, né? Então a gente está emanando aquela energia para
o Beltraninho mal avisado, né? E tudo o que vai no outro volta para a gente. Irrevogavelmente, né? Então, dessa maneira. A outra maneira é quando se a gente não se centra para ajudar o outro, além de a gente perturbar o outro, a gente também pode se perturbar, porque a gente não consegue bloquear, né? Por isso a terapêutica do centro espírita, né? Quando uma pessoa vai para tomar um passe, tomar um atendimento fraterno, nós temos toda uma assistência espiritual que não permite que a gente se desestruture com o desequilíbrio dos quais muitos vêm. Verônica, a Alicia comentou sobre as reflexões, que estão bastante interessantes, né? Aí a Ana pergunta, seria então correto dizer que a doença é parte do nosso processo de cura espiritual? Sim, sim. É correto afirmar, sim, que pela doença, muitas vezes, nós paramos, né, de irmos em um caminho e paramos e começamos a refletir. Eu falei do Jean-Yves Leloup, né, que ele fala que no diagnóstico do câncer, né, que a doença ela é muito grave, mas a pessoa ela não é só um canceroso, né? Ele é uma pessoa que precisa enfrentar a doença e que esta doença pode ser uma ocasião de consciência e de transformação. Como a borboleta tem que fazer aquele trabalho duro para sair do casulo, a gente vai colocando, movimentando energias e esforços para receber, para voltar para aquela autocura, para o nosso centro saudável. E quando a gente sai daquilo, a gente muda tantos os valores. O que nós éramos antes, nós já não somos mais. É uma transformação quântica muito grande. Nossos valores já nos transformaram. Nós temos um outro propósito de vida. Verônica, como fazer brilhar a nossa luz de acordo com a autocura? Então, a mentora colocou muito acertadamente o título Processo de Autocura, porque é aquela caminhada ao templo, não ao templo em direção ao mestre que está lá esperando para fazer a cura, mas a cura de nós mesmos. Nós procuramos, durante esse processo, ver através da meditação. A mentora ela coloca que através da meditação, através das orações, nós encontramos o lugar de plenitude, de harmonia, pelo qual a gente vai se conectando cada vez mais forte com a fonte. E cada vez que a gente se conecta mais e mais com essa fonte divina, nós vamos abrindo espaços cada vez mais amplos para que as nossas potencialidades, o nosso brilho interior comece a sair. E nós começamos a fazer o quê? Um planejamento. Quando eu me melhorar, sabe de uma coisa? Eu vou atrás de estudar melhor isso. Eu vou atrás de fazer mais caridade. Eu vou atrás de estudar filosofia. Eu vou atrás de estudar isso ou aquilo e fazer o bem. E aí, novas oportunidades vão se abrindo. E essa luz cada vez mais vai sendo colocada para fora. Começa-se com essa conexão com o alto, com a meditação, com a oração, deixando essa energia
entrar calmamente, placidamente. E aí as intuições vão chegando e a luz vai chegando. E pelas ações, essa luz vai abrir cada vez mais. Eu acho até que você já respondeu, mas a Fernanda pergunta: como você poderia dizer, então, se mesmo no processo de cura e do pensamento otimista, não sermos merecedores de tal cura? Como continuar sendo otimista? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue o que a gente acha que é a cura física, nós já estamos curando o causador de tudo, o espírito. Muitas vezes, aquela doença que vem até nós, ela vem como uma lição, como um balanceamento de energia. A mentora, ela fala que na parte física do amor, em que nada fica sem dar-se conta, né? Existem mulheres, pessoas lindas, né? Corpos sadios, encontramos certamente corpos sadios de aparência harmoniosa sob a direção de espíritos frívolos, ignorantes e até perversos, né? É natural a ocorrência em que passará por um plano lamentável no futuro, né? E aí ela fala, da mesma forma, com frequência, encontramos corpos mutilados e padecentes, nos quais habitam espíritos sadios e ditosos. Ou seja, o espírito é sadio e ditoso, mas está o quê? Num corpo doente. Então, o espírito não está doente, ele está sadio. Mas eles são os mestres da abnegação, que acima dos limites orgânicos, sem qualquer angústia, e ela frisa bem isso, é não ter a angústia da doença, não ficar na lamúria, naquele vitimismo que não leva a nada, que paralisa, né? Mas que eles estão ali mostrando a coragem da dor e ressarcindo débitos antigos. Não é, às vezes, nem a questão do merecimento. Ali, o espírito, antes de encarnar, pediu pelaquela prova como meio de ressarcir algo que somente agora ele está podendo pagar. Somente agora ele tem força, estrutura mental e emocional de passar por aquilo sem praguejar, sem se vitimizar, e sim agradecendo. Vamos lembrar de Magdalena, ela que seguiu Cristo, mas que ao final da vida estava coberta de feridas das lepras. E nem por isso, ali, ela já não era mais um espírito doente, ela tinha seguido Cristo. Tudo é só dimensionalmente, é ocasional. Muitos anos depois, ela vem e volta a brilhar em outras oportunidades de outras das suas histórias de reencarnações. Tem também a pergunta da Alicia, embora já está assim bem mastigadinho o assunto, né? Então ela diz assim: então, Verônica, você quer dizer que todo indivíduo tem o poder de se curar na doença dependendo do seu processo de autoconhecimento? Sim. Nós temos potências dormentes dentro de nós. E ela fala que a gente negligencia. Muitas vezes a doença vem para acordar isso, mas nós temos sim o poder de autocura. Quando a cura que a gente acha que a cura do corpo físico não vem, é por essas outras questões, né? Questões de vidas passadas, né? Questões de ressarcimento. Mas se for uma doença causada pelo nosso mental, pelas nossas emoções, nós temos sim o absoluto recurso interno de
seguindo as orientações dos médicos, né? Nenhum centro espírita de responsabilidade diz que é para não seguir as recomendações dos médicos. Seguindo recomendações dos médicos, fazendo a conexão, né? Seguindo esse framework que a Joana coloca, de pensamentos positivos, de conexão com a fonte, de colocar o amor, a harmonia dentro do coração, né? Então, colocando tudo isso e usando a bioenergia, a gente consegue fazer sim a autocura. A Rosana faz uma afirmação dizendo que a doença no corpo é um processo de cura da alma. Chico Xavier quem disse, né? Tem também uma outra pergunta aqui no privado. Como saber se a doença é de causa emocional, de ressarcimento de débitos ou resultado de obsessão espiritual? Então, muitas vezes o obsessor até já nos perdoou, já está lá do outro lado, mas já está em outra, já está assim em outra dimensão de consciência, né? Só que nós, com a nossa culpa, né, nós pedimos para vir com aquela doença, para que nós possamos nos sentirmos harmonizados. Quando é que a gente descobre que um problema é de emoção, um problema espiritual ou um problema de vidas passadas? Problema emocional vem se você tá naquela coisa bem epigenetics, né? Do seu ambiente de trabalho, das coisas que acontecem na sua vida. Você primeiro começa a perguntar: onde foi que isso começou a se apresentar? Isso começou a se apresentar há 4 anos atrás, quando o meu marido perdeu o emprego, quando eu briguei com a minha melhor amiga, quando eu saí de casa. Então, esse processo, você já sabe que aconteceu alguma coisa que desencadeou. Muitas vezes, isso não vem mostrando assim na cara. Tem um caso de um naturopata em San Diego. Nós uma vez estávamos conversando, ele disse assim: um cliente chegou para mim com um problema no pé. E era um problema que ele sentia o pé queimar e nenhum sapato dava certo, ele só podia andar de sandália. E ficou uma coisa muito inconveniente, porque suava muito e começou a abrir ferida e aquela coisa e tal. E ele foi em todos os médicos e chegou no naturopata. Aí o naturopata pediu outros exames que os médicos dele não tinham pedido. Ele pediu a guia, refez os exames e notou que tinha uma produção maior de um elemento no estômago, que era devido a uma falta de uma vitamina. Aí ele perguntou: mas vem cá, quando é que foi que você começou a descuidar da sua alimentação? Aí ele disse: isso aí já faz uns 3 anos, eu tava de luto, minha mulher morreu. O problema era no pé, mas o problema ainda era do luto que ele ainda não tinha conseguido superar da mulher dele, né? Um problema emocional, né? Então, assim, muitas vezes você pergunta: onde foi que isso começou? Eu vivo tão doente, eu comecei a engordar depois que tudo isso aconteceu. Uma coisa genética, porque meu pai e minha mãe tem isso, tem aquilo outro, é uma coisa física, né? Mas que muitas vezes é acentuado pelo estado emocional. Se você faz aquele retorno dentro de você e você não consegue de forma nenhuma colocar quando foi que isso começou,
ou colocar alguma razão dessa vida a um fato, então pode ser que tenha acontecido lá em outra vida, né? E pode ser que seja um reajuste. E quando é que é obsessivo, né? Existem vários sintomas de que você vai sentindo aquela presença espiritual, muitas vezes, né? Durante o percurso. Muitas vezes, várias situações acontecem que você já sabe que tem uma certa presença. Então, isso é um processo obsessivo, né? Angústia sem causa, choro sem causa, não consegue dormir, pesadelos, né? Então, alguns efeitos, então você já sabe que tem essa parte dessa imposição espiritual, dessa presença espiritual na causa da doença. Eu acho que todas as perguntas já foram respondidas. As pessoas estão agradecendo a sua explanação, a interpretação que você deu. Tem vários assim, agradecimentos, tá, Verônica? Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada, Verônica. Obrigada, Norma. E também a Carol por ter feito a nossa prece. Então, se não tiver mais perguntas, estamos encerrando. Na verdade, a gente teria que encerrar, né? Porque nós temos o ERG. Tem uma pergunta da Renata aqui. Podemos considerar sequelas físicas por acidentes? É só isso que é escrito aqui? Podemos considerar sequelas físicas por acidentes? É isso, né, Renata? Não, Akemi, eu queria saber, porque eu estava escrevendo, vocês estavam encerrando, desculpa. Eu queria perguntar se, por exemplo, sequelas físicas após um acidente traumático pode ser considerado como resgate espiritual? Sim, pode ser. Até uma provação do espírito em ultrapassar aquela limitação física. Lembremos-nos de inúmeras pessoas ilustres com limitações físicas. Chico Xavier, né, tinha um problema nos olhos. Quantos cantores tem? E uma pintora, né, mexicana, Frida Kahlo, ela tinha uma séria lesão nas pernas após um acidente físico de carro, em que matou alguns membros da família dela. Mas nem por isso ela deixou de ser a pintora brilhante que ela e é reverenciada no México. Né? Então, muitas vezes, esse acidente que causa essa limitação física, ela vem como não só um ressarcimento, mas muitas vezes como uma provação. Veja, provação e ressarcimento são duas coisas diferentes. Na provação, muitas vezes, você não está ressarcindo nada, você está provando, você está overcoming, você está ultrapassando aquele limite, né? Entendi. Obrigada. De nada. Obrigada, então, pelas perguntas, agradecemos. Verônica, considerações finais e a prece de encerramento, por favor. E desde já a nossa gratidão. Tá. Então, as considerações finais é que em todo o processo tenha paciência do tempo, tenha a confiança e a conexão, porque sem a permissão do divino nada acontece. Tudo existe uma razão. Por mais que a gente não saiba, tudo existe uma razão. A conexão com Deus, ela é essencial. Pensamentos positivos, querer a cura, se movimentar, fazer a caminhada para o templo,
da autocura, utilizar os recursos naturais que Deus já coloca, utilizar a oração, a meditação, leituras elevadas, boas companhias, uma boa dieta, observar a justiça. Se tu estás em falta com alguma pessoa, vai lá e repara. Lembra-te que tudo é equilíbrio. E, sobretudo, colocar o amor dentro de si. Todas essas fazem parte da terapêutica que a Joana de Ângeles coloca nesse processo, no processo de autocura. Essa transformação que precisa de tempo, não ligado ao tempo cronológico, mas sim ao tempo da oportunidade.